Abra a sua Bíblia, acredito que você tem uma Bíblia, né? Na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, os Gálatas, o capítulo de número 3, o versículos 9 ao 14, diz assim, Gálatas 3, 9 ao 14, você que está pela rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, você que não pôde estar conosco, né? Não deu para estar conosco agora pela manhã, te convido para você estar à noite. Nós estamos reunidos na rua Roberto da Silveira, no número 10, com Craveiro Lopes, número 4, no bairro de Olinda, no município de Nilópolis. Estamos terças e quintas, 7h30 da noite, e aos domingos, 9 da manhã e 18h30. Você pode falar também comigo no meu telefone, no 98602-2369, meu WhatsApp, 98602-2369, tá bom? Gálatas 3, 9 ao 14, o tema é: Cristo se fez maldição em meu lugar. Essa é a mensagem. Diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga, eu já sou um abençoado, porque eu sou da fé, não sou da lei, eu sou da fé, igual a Abraão. Abraão não era da lei, no tempo de Abraão não tinha lei, então Abraão não era da lei. Abraão não foi obrigado a entregar o seu filho porque a lei mandava. Abraão não foi obrigado. Apaga essa luz aí, irmão. A luz aí. Aí, Cláudio. Ele não foi obrigado. Então, diz assim, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentis, por intermédio de Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meu Deus e meu Pai, a minha oração é aquela que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para orar pela igreja de Éfeso, pela igreja do mundo inteiro, inclusive por nós, para que os nossos olhos fossem iluminados, e a minha oração, que os olhos do coração do teu povo possa ter luz, e o teu povo possa enxergar a verdade e se libertar dessa escravidão dos homens, dessas correntes que os homens põem nos homens para levá-los cativo, começando na mente. Deus, liberta o teu povo das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, os que estão nos ouvindo agora e aqueles que vão nos ouvir no outros tempos, no outro dia, em outros anos, não importa. O que importa é que nos ouvirão e serão libertos para a glória de Deus. E o povo de Jesus, digam todos amém, amém e amém. É palmas para o Senhor, tá? Você não está batendo palma para o pastor, tá? É para o Senhor. Igreja de Deus, ela está aqui hoje? Santificadas em Cristo Jesus, chamada para serem santas. E essa santificação não vem por atitudes humanas. Essa santificação vem por aquilo que Cristo fez por nós. Deus, quando enviou Jesus, Ele enviou Jesus para Ele nos substituir. Então, Cristo foi
o nosso substituto. Ele se fez maldição em nosso lugar. O nosso tema é: Cristo se fez maldição em meu lugar. O que significa que Jesus, ao ser crucificado, assumiu a punição e a condenação que era devidas à humanidade por causa do pecado. Diz a Bíblia que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, a quebra da lei, quando alguém quebra, a lei não era maldição. Maldição era alguém se tornava maldito por não cumprir a lei. Não é que a lei era maldita, diz que a lei era boa e a lei era perfeita. Então, ele pagou o preço da nossa transgressão, ou seja, da nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele. Nós cantamos um hino hoje, recebendo o perdão e a salvação, não mais a condenação. O que significa na prática isto? Resgate da maldição, ou seja, a lei, ao ser desobedecida, trazia uma maldição. Cristo se tornou essa maldição por ser pendurado no madeiro, que o madeiro era símbolo de maldição. Todo aquele, eu digo, sempre estou repetindo aqui, eu não sei por que as igrejas põem cruz. Até hoje eu fico perguntando para Deus e para a Bíblia, e não consigo uma resposta para uma igreja ter cruz na frente, cruz atrás, no púlpito. Eu não consigo entender. Ou alguém andar com um crucifixo pendurado, porque aquilo ali era um símbolo de maldição. Maldito é todo aquele que for pendurado. A pior morte da época era a morte do madeiro, na cruz. Então não tem nada de glória na cruz. A glória não está na cruz. Paulo falou isso aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13. Colossenses 2, 13, olha o que ele diz: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Ou seja, sem Cristo estávamos mortos. Diga assim: sem Cristo o homem está morto. O homem só passou a ter vida, e não é uma vidinha qualquer, é a vida que ele chama de vida eterna. Existem dois períodos que todos vão passar: ou pelo período da eternidade, vida eterna, ou da condenação eterna. Lá no Antigo Testamento ele dizia: eu coloco diante de vocês dois caminhos, a morte e a vida. Ele diz: escolha a vida para que viva. Então, Colossenses 2,14, ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava por ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-no na cruz. Então, quando se lê esse versículo, pensam alguns que não têm o entendimento correto, que ele está dizendo que os nossos delitos, os nossos pecados foram colocados num pedaço de pau. Na cruz não, foi colocada sobre aquele que foi pendurado na cruz. Jesus foi quem carregou toda a maldição. Diz lá em Isaías, não precisa ir lá, Isaías 53, diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Deus moeu Jesus para não moer a gente, que na realidade quem deveria ser moído seríamos todos nós. Quando nós pregamos a eleição, a salvação e a predestinação, as pessoas dizem assim: não existe eleição, não existe predestinação, existe o livre-arbítrio. Como pode existir o livre-arbítrio? Que lá no versículo 13 diz: e a vós outros que estavas mortos. Como que alguém pode se interessar por Deus? Eu vivi uma vida de maconha, cocaína, drogas sintéticas, drogas líquidas, bebidas, sexo, roubo, assalto, e eu gostava demais desta vida. Eu dizia: esta é a vida que eu pedi a Deus.
sexta, sábado, domingo, enfiado dentro de uma favela, me consumindo em drogas, em orgias, em maluquice, em bebedice, 9 anos da minha vida, onde eu teria condição de falar, eu quero largar isto, porque eu não queria largar isto, aquilo para mim era a vida. E quando eu ouvi falar de Jesus, da graça de Deus, eu entendi que aquela vida que eu pensava que era vida, era morte, e a vida estava em Jesus. Então, não há condição para o homem, nenhum homem tem a capacidade de decidir por Deus, porque a nossa condição é de morto. Diga, eu estava morto. Agora tendo Cristo, diga assim, agora tendo Cristo, eu tenho condição de decidir a minha vida. Agora você tem. Se você quiser fazer alguma coisa errada, você não pode culpar nem Deus, nem o diabo, nem o irmão, nem a irmã, nem ninguém. Você é responsável pelos teus atos. Agora você tem a mente de Papai Deus. Então, quando lá em Colossenses 3, 14, tendo cancelado, o que é esse cancelamento, irmãos? Cancelado. Põe ali para mim, por favor. Cancelamento ou cancelado, você decide aí o que você achou para mim. Que foi alvo de cancelamento, tornando sem efeito, anulando e eliminando. Então quer dizer que aquilo que era contra mim, por Cristo ter tomado o meu lugar, tudo que eu tinha que sofrer e passar, e depois que morresse, a condenação eterna, não é viver aqui uma vida longe de Deus, é viver para sempre longe de Deus. Então ele disse, sinônimo, irmão, põe para mim, por favor. Abolido, Deus aboliu em Cristo, Ele aboliu a maldição da nossa vida. Irmão, você tem tudo para dar certo, irmão. Você tem tudo para terminar este ano e começar um ano que se chama novo, que para mim é velho. Novo tem que ser a minha atitude diante das coisas que virão. Você tem tudo para brilhar, porque Jesus falou que a vossa luz brilhe diante dos homens. Então ele falou, vocês têm tudo para brilhar, tudo para brilhar. Então ele diz, anulado, terminado, resolvido, desmanchado. Quando ele fala cancelamento, tendo cancelado o escrito de dívida, então ele anulou, desmanchou, foi desfeito, dissolvido, foi quebrado, rompido, invalidado, revogado. Volte para o Colossenses 3,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu, cancelou, tirou, não tem mais dívida. Eu não tenho mais dívida. Diga, eu não tenho mais dívida. Jesus pagou. A igreja vive como hoje? A igreja, eu estou devendo para Deus. Não, se a gente dever para Deus, a gente não tem como pagar. Ninguém tem como pagar. Se Deus falasse, olha, a salvação depende de você, cada um vai pagar o preço para ser salvo, ninguém conseguiria. Deus colocou a lei. Deus colocou a lei. Aqui em Gálatas capítulo 3, aqui, 3:11, olha lá, 3:11, é evidente que pela lei, quantos, irmão? É evidente que pela lei, quantos? Ninguém é justificado diante de Deus. Então, o que vive a igreja hoje? 90% da igreja tentando se justificar pela lei. Aí o pastor adulterou lá com a nora. Aí que ele fez com a igreja, o outro pastor que assumiu falou, a igreja toda de jejum. Então eles jejuam todo o tempo, é sacrifício, que não acrescenta nada na nossa vida. Você pode ficar sem comer 7 dias, 40 dias, tua carne vai ter os mesmos apetites, porque os desejos da carne não morrem. É esse desejo maligno que nós temos na nossa carne, quem tem que fazer morrer somos nós. Paulo falou aos Colossenses,
capítulo 3, acho que é 3 versos 5, veja aí, irmão. Colossenses 3, 5, olha lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, essa natureza, aí tem lá um monte de coisa lá, vai lá, o que é? Prostituição, olha lá, o pastor que caiu lá com a nora, prostituição, impureza, paixão lasciva, todo mundo está metendo o pau no pastor, mas ninguém fala nada da nora, né? A nora é a santinha, ninguém fala nada da nora que estava seduzindo o velhinho, né? O velhinho está doido, quando não pode ver uma novinha fica louco, né? Ainda mais que eles acham que se jejuar, se eles for para o monte, a carne deles não vão perder o apetite. Nenhuma carne perde o apetite, irmão. Nenhuma carne perde o apetite. Está aqui, ó. Eu tenho que fazer morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Tudo isso são desejos que estão na nossa carne. Aí, passa, irmão. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, volte lá para Colossenses 3, Colossenses 2, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, vamos lá, inteiramente. Então diga, tudo aquilo que me prejudicaria, ele fez o quê? Removeu. Só um pedaço? Não, o homem faz 50% e Deus faz 50%. O homem não faz 50%, Deus fez 100%, irmão. Para salvação não tem participação humana, irmão. Não tem participação humana. Não existe um verbo reflexível. Eu me salvo. Não tem. Não tem. Então, quem me salvou? Romanos 5,8. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele não morreu porque nós nos tornamos santinhos, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, irmãos, valorize o que ele fez na cruz. Não deixe a tua carne, essa nossa carne, desculpe a expressão, abestalhada, que fica toda hora triste. No mundo é aflição, irmão. Tem bom ânimo. Estava falando com nossos irmãos, nosso grupo de irmãos lá na África. Estavam lá, tudo debaixo do sol, lá um trocinho, tudo humilde, todo mundo de chinelo de dedo, todo mundo feliz. Eu dei uma palavra para a igreja que estava lá, animei a igreja lá, tinha umas 40 pessoas lá, animei a igreja. A gente tem tudo aqui, ficamos com cara de velório. Por quê? Jesus não falou que seria fácil, irmão. Ser cristão não é fácil. Ser do diabo que é fácil. Vale tudo está bom. Só vivíamos bêbados. Eu, pelo menos, só vivia doidão. Para mim estava tudo bom. Nunca tinha nada de mal. Só vivia bêbado, só vivia drogado. Para mim estava tudo certo. Então, Jesus não enganou ninguém quando ele falou que vai passar aflições. Ia passar aflições, está escrito. Neste mundo é tribulação, e vai passar. E ele falou: tem bom ânimo, eu conquistei, eu venci por vocês. Eu fui para a cruz, fui para o túmulo, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Olha lá. 2 de Coríntios 5, 21. 2 de Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem é ele? Jesus. Ele não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus jogou toda a ira que ele iria derramar sobre nós, ele derramou sobre Jesus. Teve uma hora que Jesus orou assim: Deus meu, por que me desamparastes? Ali foi os últimos segundos que ele iria morrer.
que ele ia padecer, e ele sendo Deus ali, em manifestação de homem, mas ali tinha Deus também, Deus tinha que deixá-lo só. Então, tinha que deixar só Jesus, o homem. Ele foi para a cruz como um homem e pagou o preço por aqueles que são dele, pelos seus eleitos. Não é todos. Ah, mas pastor, Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, quem é que vai crer? Os eleitos de Deus. A fé de quem é? Dos eleitos de Deus. A medida da fé, Romanos 3,3, Tito 1. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Está ali. Colossenses, já lemos Colossenses. A profecia de Isaías 53, no capítulo 4, no capítulo 53, no versos 4 ao 12, olha o que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, está vendo? Você tem paz? O que ele levou o castigo. Pastor, mas essa tribulação faz parte. No primeiro século, não tinha luz elétrica. O que iluminava a cidade lá eram corpos de crentes, de cristãos. Crente não, crente é frouxo rápido, crente é frouxo demais. Cristão que morre dizendo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, eu só creio que está na Bíblia. Esse é o cristão. Crente não, crente é fraco demais. Qualquer coisa ele se dobra, mostra dinheiro para ele se vende. Tem um monte de igreja aí, um monte de pastores, o cara pegou uma igreja que eles construíram, cataram dinheiro de todos os jeitos, imensa, para milhões de pessoas lá no Paraná, alugaram lá por 2 milhões, você viram, quem viu isso? Por 2 milhões, botaram lá terreiro de macumba, botaram imagem de escultura, bode preto, bode amarelo, tudo lá. Então, crente é assim, crente é assim. Cristão não, cristão ele é um imitador de Jesus, ele tem a cara de Jesus, ele tem o cheiro de Jesus, ele tem a voz de Jesus, ele tem o amor de Jesus, ele tem a paciência de Jesus. Esse é um cristão. Seríamos reconhecidos quando tivéssemos amor uns pelos outros. Não é que ele está de terno, está de gravata, ele é crente. Eu contei aqui, quando eu congregava na minha antiga denominação, aí estávamos indo para o ponto do ônibus, eu de gravata, terno, Bíblia debaixo do braço, tinha um abençoado também igualzinho eu, de gravata, de terno, de Bíblia debaixo do braço, falou: paz do Senhor, irmão. Ele olhou: paz do Senhor, ele bateu aquele dedão para mim, para cima, aquele dedão que as pessoas botam para o outro, né? Pá, e mandou para aquele lugar. Quer dizer, a gente pensa que ser cristão é porque carrega uma Bíblia e anda de terno e gravata. Irmãos, ser cristão é fazer como os discípulos fizeram. Judas, para entregar Jesus, ele falou: aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Ninguém sabia quem era quem. Quem é Pedro, quem é Tiago, quem é João, quem é Jesus, cadê ele? Onde ele está? Aquele que eu beijar. Então hoje você não vê diferença. Os crentes estão pior do que o mundo, irmão. A roupa, cabelo, maquiagem, boca, tudo pior do que o mundo, a maioria dos crentes. Os cristãos não, os cristãos têm temor a Deus. Uma esposa honra seu marido, não expõe seu corpo. O marido não expõe o seu corpo para os outros, sabe? Então, hoje você não vê diferença, hoje você vê mundo, igreja, mundo, mesma coisa. Jesus não vai buscar o mundo, Jesus vai buscar a igreja. A igreja: pastor, então quer dizer, se eu não for parecido com Cristo, eu fico? Ele vai falar assim: eu não te conheço. Se eu me parecer com o diabo e ficar socado dentro de uma igreja, achando que eu, dentro de um templo, achando que eu sou salvo porque eu estou dentro de um templo, você não é salvo porque você está aqui, você é salvo quando você está lá fora. Todo dia, todos olham para você e dizem: eles são de Deus, eles têm testemunho de gente de Deus. Irmão, não brinque, nós estamos chegando nos finais dos tempos. Jesus
está mais perto do que nunca. Você está observando? Olha o calor, olha a temperatura, e aguarde quando chegar a chuva, aguarde quando chegar as coisas que vão vir, que depois desse sol quente, você sabe o que vem depois: terremotos, vento, tufões, furacões, amante de si mesmo, idolatria, feitiçaria, aumentando a iniquidade. Jesus está chegando, irmão, Jesus está voltando, Ele não quer pegar a sua igreja, sabe, envolvida com as trevas. Você não é das trevas, você é da luz. Ele já te tirou das trevas e te colocou no reino. Você pertence ao reino de Deus, amém? Não estou te causando terror, não, estou te dizendo a verdade. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, olha, nós sempre fomos ovelhas, irmão. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não éramos cabrito. A religião prega aí fora. Não, a gente era cabrito, sabe, aí escutou a palavra e aí viramos ovelha. Não, cabrito é cabrito, ovelha é ovelha. Às vezes a ovelha está no meio dos cabritos e ela começa a agir como cabrito. O ser humano é produto do meio, querendo ou não, se não tiver uma boa educação na família, aonde se envolver, ele vai imitar. Você vê, às vezes, o cara está em casa, uma educação boa com os pais, aí cai numa faculdade, volta de lá um biruta, aí chega com a cara cheia de tatuagem, com a boca cheia de ferro, a língua cheia de ferro, os olhos, sabe, com a orelha, com aqueles buracão nas orelhas, aquelas sovelas, nariz com aqueles troços, parece os monstros, sabe, porque a estrutura de casa não foi suficiente para segurar o bicho lá, quando chegou lá no meio daquela turma maldita. Por isso você tem que dar testemunho. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, somos ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Tudo que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. Irmãos, se Jesus não te der mais nada vezes nada, Ele já te deu tudo, irmão. Tudo que... Nós pensamos assim: eu sou da igreja, sou de Jesus, agora tudo vai bem, tudo vai dar certo. Não vai dar certo, irmão. Tudo vai dar errado. Tem que dar errado para depois dar certo. Não tem nada de dar certo. Não, pai, vai tudo funcionar mil maravilhas. Não vai funcionar. Você terá mais oposição. Coisas que não te irritavam vão passar a te irritar. Coisas que você aplaudia, você vai chorar. Coisas que você, sabe, participava. Tem gente que foi participar em mesa de Natal, em casa de família, ficou chateado, porque não aguentou de ouvir, de ver aquilo ali. Entendeu? Porque já não cabe mais dentro de você. Tua mente já está completa, teu coração já está tomado pela presença de Jesus. Você é de Jesus. Amém? 7. E ele foi oprimido. Olha, ele foi oprimido. Para que ele foi oprimido? Ele foi humilhado. Por quê? Cristo se fez maldição em meu lugar. Diga, Ele tomou o meu lugar. Cristo se fez maldição. Diga, Ele se fez maldição em meu lugar. Diga, irmão, Ele se fez maldição em meu lugar. Você tem que falar alto. Paulo falou: aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Diga, Ele que foi como maldito, Ele se tornou maldito. Diga, Ele se tornou maldito. Eu sou abençoado, eu estou curado. Irmão, receba saúde, receba paz, receba prosperidade na sua vida, não da minha parte, mas da parte de Jesus. Diga amém, igreja. A punição, Cristo assumiu a punição, Cristo assumiu a condenação da lei, no lugar dos pecadores, tornando-se uma maldição para redimir os seus eleitos, não por merecimento, mas por amor, permitindo que os cristãos recebessem a bênção do Espírito Santo. Você não vem aqui para receber o Espírito Santo, você já o recebeu quando você creu em Jesus, irmão.
Você não está numa igreja que todo domingo, toda quarta-feira, vamos buscar o Espírito Santo. Ninguém vem aqui buscar nada, você já o tem na sua vida. É Ele que te traz aqui, Ele que te faz você respeitar a palavra. É o Espírito Santo, irmão. Diga glória a Deus, igreja. Diga, eu amo a Jesus Cristo. A troca divina. Ele recebeu a maldição para que nós recebêssemos a bênção da salvação. Todos nós estamos condenados. Pastor, mas eu sou boa gente. Alguém está me ouvindo aí, está dizendo, eu sou um católico muito obediente. Metade do meu patrimônio eu dou comida para os pobres, sustento o asilo tal, um monte de velhinhos eu ajudo. Glórias a Deus. Mas isso não é para se salvar. Isso são obras de alguém que já é salvo. Se você tem dinheiro, você tem que fazer isso. Você não vai comer o dinheiro. Você não vai levar dinheiro para o sepulcro. Dinheiro foi feito para ser usado aqui na terra. Ajudar a pessoa, se ajudar, ajudar a sua família e ajudar o próximo. Então, o propósito da redenção, o resgate. A morte de Jesus nos resgatou da condenação da lei. A bênção de Abraão, a bênção prometida a Abraão, que veio através da justificação pela fé, agora se estende a todos, os gentios e os judeus. E o Espírito Santo é o resultado final que recebemos de Deus para nos guiar. É Ele que te guia. A Bíblia diz que Ele nos guiará a toda a verdade. A maldição da lei, o que é? A lei de Deus condena quem não cumpre a lei. Tiago falou, né? 2:10. E em Deuteronômio 21, 23. Terminamos. Vamos cear. Tiago 2:10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, Jesus, durante a noite, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, Jesus que foi pendurado no madeiro, Deus iria destruir a humanidade, mas Ele ama demais a gente, irmão. Às vezes eu fico perguntando, às vezes não, sempre eu pergunto para Deus, por que eu? Eu não merecia esse amor, irmão. Eu não buscava, não queria saber de Deus, odiava aqueles velhinhos de chapéu preto, de terno preto, alguns de bengalinha, com a Bíblia maior do que eles. Eu falava, um bando de retardados. Que gente feia é essa? Não quero saber dessa gente. A minha vida era para servir ao diabo, e eu servia. Nunca ele se manifestou como faz aí nas igrejas, com voz rouca, mas ele me usava demais. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça ao amor de Deus. Talvez você esteja aqui, ou me ouvindo pela rádio, ou me pelo um programa, ou sei lá, no CD, dizendo, para mim não tem jeito. Você se acabou no Natal, voltou a usar drogas, que tinha parado há anos, e está aí com a mente pesada, dizendo, não tem jeito. Tem jeito. O cair é do homem, e o levantar é de Deus. Ele diz, eu terei misericórdia, quem me aprover ter misericórdia. Se Ele está te permitindo ouvir isto, você está aí numa boca de fumo, você é um traficante, você é um bêbado, você é uma prostituta, você é um ladrão, você é um bruxo, um feiticeiro, não importa o nível de malignidade que você esteja vivendo hoje. Eu vivi, eu sei que Deus é poderoso para tirar
qualquer um de qualquer buraco. A Bíblia diz que ele tira o homem do monturo e faz assentar diante dos príncipes. Ele faz isso. Por que ele faz isso, pastor? Porque ele quer mostrar à humanidade que ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, que traz à existência as coisas que não existem, que honra e que desonra, que manifesta a sua glória, que faz o homem reconhecer que sem Deus estamos mortos, estamos condenados. Graças a Deus que Ele nos deu a vitória por intermédio de Jesus Cristo, porque assim disse o Senhor, porque assim foi a vontade de Deus para nossas vidas. Amém, igreja?